Sejam bem-vindos ao podcast Conexão Bariátrica, um podcast para trazer clareza sobre assuntos bariátricos. Eu sou Flávia Cunha, médica endocrinologista. Eu sou Carlos Armando, cirurgião bariátrico. E no episódio de hoje, a gente tem um convidado super especial, Dr. Eudes Godoy, cirurgião bariátrico de Natal. Seja muito bem-vindo, o cara das cirurgias revisionais. Obrigado, Flávia. Obrigado, Carlos. Prazer grande estar aqui com vocês. Espero que a gente possa contribuir para esclarecer um pouco sobre esse assunto que é tão mal entendido, né? Tão polêmico, né, doutor? Tão polêmico. Vamos lá. Vou começar dando... Eu não sou especialista, né, em cirurgia, eu sou especialista em acompanhamento bariátrico, mas cirurgia em si não é a minha área. Então, vou dar minha visão leiga sobre o que é uma cirurgia revisional, que eu acredito que muita gente quer saber o que é uma cirurgia revisional. Então, eu entendo que quando o cirurgião bariátrico indica uma cirurgia bariátrica para um paciente que já fez uma primeira cirurgia bariátrica, ele está indicando uma cirurgia revisional. É isso? Exatamente. A cirurgia revisional é uma segunda cirurgia bariátrica. Ela pode ser feita porque a primeira não obteve o resultado que o paciente precisaria ou gostaria, mas ela pode ser feita também por algum problema com a primeira cirurgia, alguma reação adversa, como a gente chama, alguma má adaptação que o paciente possa ter tido. E aí a gente pode ter que fazer uma segunda cirurgia para consertar alguma coisa, digamos assim, na primeira, ou então para converter, transformar em outro modelo cirúrgico que possa possibilitar que esse paciente se adapte melhor. A gente ajusta a operação às condições do paciente. Perfeito. Doutor Carlos, qual que é a sua experiência, rapidamente, em cirurgias revisionais? Bom, cirurgia revisional, como professor, primeiro quero lhe parabenizar e agradecer sua vinda aqui. Fizemos 2 cirurgias brilhantes esses últimos dias. Uma cirurgia de resgate, né, para a gente tentar retomar o paciente para ter o melhor controle da obesidade. Então, minha experiência, Flávia, com cirurgia revisional, ela é grande, eu posso dizer que sim. Venho aprendendo aqui com o professor. E o que a gente vê mais clássico é a transformação de um sleeve num bypass. Essa é a cirurgia revisional que acredito que seja a mais realizada. E o que a gente vem discutindo hoje são opções para cirurgias como o bypass. E aí a gente vai discutir isso, tem em voga algumas opções terapêuticas. E a minha maior experiência é em transformar sleeve em bypass. E a gente vem adquirindo mais, vamos dizer assim, experiência também nas cirurgias mais complexas, quando a gente vai revisar um bypass. Nessas técnicas que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Muito bem, o professor começou falando, né, da questão de uma... A gente não gosta muito de falar de falência, né, do tratamento, mas de alguma forma é uma cirurgia que não teve o resultado que a gente esperava, que o paciente esperava, ou teve por algum momento e depois deixou de ter, né? Então, assim, focando nos resultados de peso, eu entendo que a gente tem 2 situações indesejáveis em relação a resultado de peso para uma cirurgia bariátrica. Ou o paciente perde peso de forma insuficiente, ele não perde tudo aquilo que a gente esperava, né, que ele deveria perder com a primeira técnica realizada, ou ele até perde, quer dizer, a cirurgia funcionou muito bem por um período, só que ele volta a reganhar peso. Então, assim, eu posso entender que essa população, esse grupo, né, ou que perdeu insuficiente, ou que reganhou, é o grupo elegível para uma cirurgia revisional? Sim, Flávia. E aí essa é uma questão extremamente interessante, porque nós temos observado que a expectativa de resultado é diferente se houve o que nós chamamos de uma falha primária ou uma falha secundária. Falha primária é exatamente isso que você colocou. O paciente operou, mas não chegou a ter uma perda de peso expressiva, perdeu muito pouco peso. E quando ele perde um bom peso, às vezes passa anos com uma boa perda de peso e começa a reganhar peso,
aí nós consideramos uma falha secundária. Nós temos nossos colegas cirurgiões bariátricos, né, Carlos? Principalmente alguns da diretoria da nossa sociedade brasileira que não gostam realmente desse termo falha. É uma coisa que pode denegrir a cirurgia bariátrica. Eu até os entendo, mas não deixa de ser uma falha. Não quer dizer que a cirurgia é culpada. O paciente não conseguiu obter os resultados por alguma razão. Isso acontece com qualquer tratamento, né? Na sua área você vê todo dia. Muito, Você prescreve os medicamentos, o paciente até toma direitinho, mas o resultado não acontece do jeito que você queria. Você então troca de medicamento, converte o seu tratamento num outro medicamentoso. Então na cirurgia revisional nós fazemos a mesma coisa. Nós fazemos aquela cirurgia, aquela técnica que a maioria dos pacientes consegue ter um bom resultado, mas por alguma razão aquele organismo reagiu de uma forma. Os pacientes gostam muito de dizer isso, né? Cada organismo, né, doutor, reage de um jeito, mas é absoluta verdade. Cada organismo reage de um jeito. E aquele organismo não teve uma boa reação para os mecanismos que aquela operação promove, como para algum remédio, para algum comprimido, para alguma injeção. E você tem que mudar de remédio. E aqui nós estamos mudando de cirurgia. Não necessariamente nós vamos mudar de cirurgia. Às vezes nós podemos ajustar alguma coisa que pode não estar adequada naquela cirurgia. E aí é interessante, porque isso pode determinar uma falha primária. Você faz uma cirurgia, o paciente não tem uma boa perda de peso, mas quando você vai olhar direitinho, aquela cirurgia não está legal. Ela não está tecnicamente bem feita. E aí você consegue identificar um fator que foi responsável por aquele mau resultado. Então, isso não quer dizer que ele não possa ter um bom resultado com essa cirurgia revisional, porque eu identifiquei um problema nessa cirurgia. E eu vou ajustar, e ele muitas vezes responde muito bem. Agora, quando a gente tem essa falha primária, o paciente opera, não chega a perder um bom peso, e você não encontra nenhum problema técnico com aquela operação, você faz endoscopia, você faz tomografia computadorizada, a operação está perfeita. Aí, isso é algo mais preocupante. A gente começa a pensar que aquele paciente não consegue produzir bem os hormônios intestinais que ele precisa produzir para controlar a doença da obesidade. Isso é interessante porque as pessoas, a maioria, não sabem disso. A cirurgia não funciona hoje porque o estômago é pequeno e não cabe mais comida. Ele fica cheio, empanzinado muito cedo. Isso pode até acontecer, mas não é o objetivo da operação. A operação hoje, você bem sabe, Flávia, ela estimula a produção de hormônios no intestino que sinalizam para o nosso cérebro, conversam com o nosso cérebro, informam o nosso cérebro o que está acontecendo dentro do nosso intestino, dentro do nosso estômago, para que ele, então, tome melhores decisões. Ele é um gerente do metabolismo do nosso corpo e ele precisa ser bem informado para que, então, possa tomar as melhores decisões. É como se nós fôssemos uma empresa e o presidente da empresa está lá fechado no seu escritório. Nosso cérebro está fechado dentro do nosso crânio, dentro da nossa caixa craniana, né? E ele precisa ser informado. E se ele não receber boas informações, ele não vai tomar boas decisões. Então, o que parece acontecer na obesidade é que essa informação não está chegando bem de boa qualidade. E a operação faz com que essa sinalização aconteça melhor, que essas informações sejam de melhor qualidade e elas são enviadas exatamente através de hormônios e através de alguns nervos também. Isso é legal que você falou, professor, porque muita gente entende, muita gente acha que, vamos imaginar aí uma situação, né, de um paciente que fez uma primeira cirurgia, reganhou peso, emagreceu, ficou bem, reganhou peso. Ele sempre acha que tem alguma coisa errada com a cirurgia dele, né? E como você bem colocou, em algumas situações tem. Mas o que a gente vê é que na grande maioria das vezes não tem, né? Assim, são raros casos em que você vai pesquisar e tem alguma coisa técnica que você possa corrigir, né, num procedimento cirúrgico. Na grande maioria das vezes é exatamente isso que você falou. A sinalização não está ocorrendo ou por questões genéticas, metabólicas, muitas vezes também comportamentais, né? A gente sabe que também o comportamento daquele paciente pode levar a uma sinalização pior, né? E aí aquela história a gente não sabe se é o mecanismo hormonal primário que está levando ele a ter um comportamento ruim, se o comportamento ruim está piorando o mecanismo hormonal, enfim, é uma discussão que é até difícil, né, da gente clarear. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui
é a questão, a falsa ideia de que quando você tem um reganho, quando você tem uma falência primária, como você colocou, você necessariamente tem uma alteração anatômica. O estômago alargou. A gente ouve muito isso, né? E uma grande preocupação dos pacientes, é até engraçado, né? Eles já chegam com a endoscopia, doutor, e aí, qual o tamanho do meu estômago? É uma coisa que comum. É muito comum, e aí, com um novo entendimento nosso, né, da parte hormonal, da resposta cerebral, a gente explica, e é muito importante a gente falar sobre isso para as pessoas entenderem que a obesidade realmente é uma doença mesmo, né? Que elas vão precisar do tratamento sempre, ora com remédio, ora cirúrgico, ora com medicamento, comportamental sempre. Quando o paciente chega e faz essa pergunta para você, relembra aí os casos que você teve. Na grande maioria das vezes, o estômago está o quê? Normal ou alargado? Não, na grande maioria das vezes o estômago está normal. Tamanho bom. Na grande maioria das vezes, no passado a gente fazia a cirurgia aberta, né? Então os estômagos eram muito maiores. Teve um período da vídeo que a gente fazia o estômago muito pequeno, acreditava que o estômago pequeno dificultaria desse paciente emagrecer, dele reengordar, na verdade. Então, hoje com a vídeo, os estômagos normalmente são menores, né? É lógico que ele pode dilatar, o estômago é um órgão distensível, mas na grande maioria das vezes, na cirurgia videolaparoscópica, a gente já entra e já faz um estômago menor no bypass, na técnica clássica. No sleeve, bem certinho, né, calibrado ali pela sonda. Então, isso é um ponto interessante, porque os pacientes eles se preocupam muito só com o tamanho do estômago. E aí é importantíssimo a gente falar da parte hormonal, explicar, passar essa informação que é fundamental. Porque eles não enxergam, né? Eles não enxergam o hormônio. O estômago eles enxergam, né? O hormônio é difícil de imaginar, né? Acho que é por isso essa dificuldade. Flávio, isso é uma coisa muito importante. E certamente alguns colegas médicos estão nos assistindo. E é importante que eles entendam isso também, porque nem todo mundo é obrigado a saber tudo, evidentemente. Então, nós temos colegas médicos, inclusive da área da endocrinologia, que lidam com obesidade, que cuidam de pacientes bariátricos, mas que não sabem de um detalhe interessante. O estômago normal, na cirurgia bariátrica, ele é importante para que a cirurgia funcione bem. Mas não necessariamente pelo volume que ele tem, no sentido de caber mais ou menos alimento. É que o estômago precisa ser pequeno, estreito, em praticamente todas as técnicas, para servir de bomba propulsora, de bomba injetora do alimento para o intestino. Ou seja, se eu tenho um estômago grande, normal, de uma pessoa normal que nunca operou, esse estômago tem uma função de reservatório. Todo mundo entende que o estômago é um reservatório, que vai receber a comida, e é verdade. O estômago ele é preparado para guardar comida mais do que a gente precisa naquela refeição. Porque se a gente lembrar lá dos nossos ancestrais, dos homens das cavernas, comida não era tão fácil como é hoje. Você, quando conseguia matar um animal, era interessante que você comesse o máximo, porque você não sabia quando você ia comer novamente. Então você comia mais do que precisava e esse excesso ficava guardado horas no seu estômago. Ele é capaz de se distender e guardar um excesso de comida. E ir liberando aos poucos para o intestino ir digerindo e absorvendo essa comida. Depois da cirurgia bariátrica, essa função é perdida. O estômago ele não funciona mais como um reservatório. Nós chamamos no dia a dia de pouch, né? Pouch é uma palavra em inglês para reservatório, mas ele não é, na verdade, um pouch, ele não é um reservatório. O estômago é mais ou menos como uma área de transição. Ele recebe aquela comida e imediatamente passa adiante para o intestino. Uma passagem, né? Uma passagem, é uma estação de passagem. Ou seja, se ele é muito largo, o problema não é caber mais comida nele, é que ele não tem pressão suficiente para mandar essa comida rapidamente para o intestino. Aí o intestino não produz os hormônios que ele precisa produzir, né? Então, isso significa que quando ele está normal para a cirurgia, você faz lá os exames, ele está estreitinho, pequenininho, isso não garante que ele vai funcionar bem. E aí os pacientes não entendem. Poxa, como assim? Como eu engordei se o meu estômago está pequeno? A questão é que o estômago está fazendo a parte dele. Essa comida está chegando e certamente ele está mandando para frente. O intestino é que não está conseguindo produzir os hormônios que são necessários, ou então está produzindo, mas o cérebro não está entendendo. É como se em alguns pacientes, essa empresa, o presidente fosse brasileiro, mas quem está enviando é um funcionário que acabou de ser contratado, que é chinês.
e mandou essa mensagem em chinês. O cérebro não está entendendo que mensagem é aquela e ele não responde, não sabe o que fazer. Então é mais ou menos isso. O estômago ele recebe esse alimento e não guarda mais, ele passa para frente rapidamente. O intestino digere e absorve, e nesse processo de digerir e absorver, ele produz hormônios que são mensageiros, levam essas informações para o cérebro e que aí o cérebro agora, munido de boas informações, vai poder regular adequadamente para que a gente tenha a quantidade de energia necessária para as atividades que a gente precisa. E não um excesso por ser mal informado como ele geralmente tem sido e que a gente acaba guardando com gordura e gera a doença da obesidade, né? Então é bem interessante essa função do estômago e a relação do tamanho do estômago com o efeito da operação. Estômago pequeno não garante que a operação vai funcionar, mas um estômago grande geralmente atrapalha o funcionamento da operação sim, qualquer que seja a técnica. Perfeito. Muito bom, muito claro. É muito clássica e conhecida a transformação de sleeve para bypass, como você colocou. E para o paciente que já fez bypass, existe uma esperança? Isso é interessante. Recentemente, uma paciente de uma cidade próxima a Porto Alegre, ela entrou em contato comigo, viu lá no meu Instagram, eu dizendo, poxa, estou aqui com o meu amigo Carlos Armando em Belém, fazendo mais uma cirurgia bariátrica revisional. Ela viu e disse, doutor, quer dizer então que faz uma outra cirurgia depois do bypass? Eu digo, sim, é o que eu mais faço hoje. Ela disse, poxa, eu fiz um bypass, reengordei e falei com o meu médico, ele disse que não tem mais o que fazer, então eu posso fazer outra cirurgia? Eu digo, precisa ser analisado caso a caso, não é todo mundo que deve, que precisa ou que é candidato então para cirurgia revisional, mas sim, é possível. E ela mora longe e disse, doutor, e como é que eu faço então? Eu digo, olha, eu tenho amigos aí em Porto Alegre, pertinho, de repente você pode consultar algum deles e ouvir uma opinião de alguém que é mais experiente. E aí ela foi nesse meu amigo e ele disse exatamente a mesma coisa. Ele disse, não, você fez já um bypass, não tem o que fazer depois de um bypass, né? Então, infelizmente, isso acontece muito frequentemente. A desinformação, mesmo entre especialistas, entre cirurgiões bariátricos. E muitas vezes não é desinformação, é porque o colega tem uma visão diferente, ainda tem aquela visão do estômago como reservatório e que o bypass é o padrão ouro, não há nada melhor do que um bypass. E isso não é verdade. Nós temos vários e vários estudos na literatura e nossa própria experiência fazendo isso já há 10 anos, me dedicando à cirurgia revisional, que mostra que nós podemos sim ajudar um número expressivo de pacientes que não tiveram uma boa resposta com o bypass. É uma operação complexa, não é uma operação simples, é uma operação que está associada a mais riscos do que a cirurgia primária, do que a primeira cirurgia, do que o bypass no caso, mas com treinamento, com dedicação, com cuidado e responsabilidade, nós conseguimos fazer isso com muita segurança. Níveis de complicações, taxa de complicações semelhantes até à cirurgia bariátrica primária. Mas não é algo simples. Isso precisa ser muito claramente colocado para o paciente. Ele tem que saber o que ele pode esperar daquela cirurgia, quais são esses riscos, para que ele tome a decisão se ele quer ou não ser operado. E aí me permita só mais um comentário a respeito disso. Eu acho muito importante enfatizar isso, ajudar o paciente a tomar a decisão. Eu acho que atualmente nós temos que ensinar mais isso nas escolas médicas e recomendar mais isso de maneira geral para os nossos colegas médicos já formados. Nós vivemos em outro momento, nós vivemos um momento onde nós temos isso, nós temos esse tipo de atividade que certamente vai ajudar muita gente a entender melhor sobre o tema. Nós temos o Google, nós temos, enfim, informações de todo tipo na internet muito fácil. O problema é esse, é muito fácil e é de todo tipo. Tem que saber filtrar, senão você vai estar sendo iludido ali com informações equivocadas, né? Mas tem muita coisa boa e você pode ser bem informado hoje se souber fazer uma análise crítica, selecionar o que você está lendo, as fontes. E o que acontece é que um paciente chega hoje no nosso consultório muito bem informado, muito mais do que há 25 anos atrás, do que há 33 anos atrás, quando eu me formei. Hoje é uma realidade diferente. E, na verdade, nós temos que pensar hoje que a função do médico mudou. O médico não é mais aquele autoritário, aquele senhor das decisões. Nós não colocamos mais no hospital ordens médicas. Nós colocamos lá prescrição médica. O médico prescreve. Mas o paciente vai tomar aquele remédio se ele quiser.
A vida é dele, ele é senhor das suas decisões. E é isso que a gente faz no consultório atualmente. A gente explica ao paciente os detalhes para que ele tome sua decisão. Evidentemente que se ele toma uma decisão absurda, é nosso dever, por sermos especialistas, por termos o conhecimento mais abrangente da situação, precavê-lo e até nem participar dessa conduta, desse tratamento. Ora, se eu ofereço ao paciente algumas opções de cirurgia e ele quer uma absurda que não está dentre essas que eu estou recomendando, digo, olha, essa não é uma boa decisão, por isso, você fique à vontade, procure outro profissional, eu não vou fazer isso com você. Então, esse é o nosso desafio, é ajudar o nosso paciente na tomada de decisão. E aí eu já vou lhe dar uma posição sobre algo que provavelmente você iria me perguntar. Quem é o paciente, então, que deve se submeter a uma cirurgia revisional? Essa é uma decisão do paciente. Baseado nesse princípio, essa é uma decisão do paciente. Não sou eu que vou dizer quanto ele tem que reganhar de peso para que seja suficientemente importante para ele, que comprometa sua qualidade de vida e sua saúde, até mental mesmo, psicológica, para que justifique a cirurgia revisional. É ele que sabe disso, é ele que sofre com isso. Evidentemente que isso de regra geral. A gente precisa ter muito cuidado em alguns casos, porque às vezes os pacientes têm alguns transtornos mesmo, transtorno de imagem corporal. Nós sabemos bem, pacientes que nós operamos estão magros, mas ainda se sentem obesos e desenvolvem quadros, às vezes, de anorexia, bulimia e quadros importantes do ponto de vista psiquiátrico. Então, essas coisas também existem, né? Falar sobre cirurgia revisional é algo com o paciente que é extremamente importante a gente tirar todas as dúvidas daquele paciente, porque muitas vezes eles acham que é uma coisa simples. Simples não é uma cirurgia complexa, mas que feito com responsabilidade a gente tem muitos bons resultados. Então, é muito interessante essa conversa para a gente também ver o que a pessoa quer com a cirurgia revisional, onde é que ela quer chegar, onde é que a gente vai conseguir ajudar esse paciente. Então, a gente tem que analisar o conjunto, o contexto, né? A parte emocional, a parte da saúde, como ela se vê com aquele excesso de peso, quanto de excesso de peso ela tem que ter. Eu acho que o importante mesmo é saber o que esse peso está gerando para essa paciente. Então, às vezes, aquilo ali está atrapalhando muito a vida dela. Mas a gente precisa chegar num acordo. Ela entender onde a gente vai chegar, o que a gente pode chegar e o que a gente pode frustrar ela com uma cirurgia complexa. Se ela entender isso e estiver disposta a encarar uma cirurgia, eu também penso da mesma forma. Acho que a gente está aí a postos para ajudar. Você selecionou 2 casos, 2 pacientes, né? Indicou cirurgia revisional para essas 2 pacientes. E justamente por isso, o Dr. Eudes está aqui, né? Ele veio fazer essas técnicas com você. O que você considerou para indicar a cirurgia para essas 2 pacientes? Bom, eu sempre tento analisar o caso como um todo, né? Por que essa paciente ganhou peso, por que ela reganhou, como é que ela está hoje do ponto de vista da saúde. Então, nesses casos especificamente, é algo que eu levo muito em consideração. Então, eu tive essas 2 pacientes, elas recidivaram a obesidade, chegaram a quase o mesmo peso que elas estavam na cirurgia primária e com retorno das comorbidades. Então, ambas tinham diabetes que estavam super controlados e começaram a descontrolar o diabetes precisando de mais medicamentos. Então, esses são pontos mais fáceis da gente indicar um procedimento cirúrgico. Fica fácil a gente indicar quando teve recidiva com retorno das comorbidades. Aí fica fácil da gente ficar fácil em que sentido? Porque a gente não tem dúvida que a cirurgia vai ser bem-vinda, que ela vai ajudar essa paciente. Então, acho que são pontos fundamentais. Mas a gente tem que analisar o contexto, né, para poder indicar. Nós não vamos sair indicando cirurgia revisional para todo mundo. Então, tem pacientes que a gente precisa ponderar, dar informações, rever a parte comportamental, tratamento clínico, chegar mais próximo da equipe multidisciplinar, fazer musculação, que algumas vezes a gente consegue resgatar, né, esse paciente sem oferecer inicialmente uma cirurgia revisional. Mas muitas vezes a gente precisa comprar essa briga com o paciente porque ele está precisando de ajuda, né? Está precisando de controlar a doença dele. Só para esclarecer, esses 2 casos, os pacientes tinham feito uma primeira cirurgia com a técnica de bypass. Exatamente. Uma
fez um bypass em 2007 e a outra tinha feito um bypass mais recente. Essa primeira de 2007 era uma cirurgia convencional ainda. E essa... Aberta, né? Aberta, cirurgia convencional de corte. E a irmã era uma paciente que tinha feito um bypass vídeo em 2016. E ambas recidivaram a obesidade com o retorno das doenças associadas. E são irmãs, né? Professor, eu queria lhe fazer uma pergunta pessoal sua. O que o senhor leva em consideração? Já conversamos muito sobre isso. Eu aprendo muito com o senhor. O que o senhor leva em consideração, que o senhor explica para o paciente quando ele lhe procura para fazer uma cirurgia revisional? Aí, eu sei que o senhor é um médico humano, então eu sei que o senhor gosta de falar sempre estritamente a verdade, o que o senhor pensa e o que o senhor faria em você, caso o senhor indicasse uma cirurgia. O que o senhor leva em consideração, o que o senhor explica para esse paciente que lhe procura hoje para fazer uma cirurgia revisional? Então, eu queria que o senhor falasse assim, eu estou chegando aqui com o senhor e estou falando assim, doutor, eu quero fazer uma cirurgia revisional, eu reganhei peso. Eu queria que o senhor fosse claro comigo, me explicasse quais os meus riscos. Eu queria perder 20 quilos e eu quero parar de tomar meus remédios. Eu queria que o senhor me dissesse abertamente o que o senhor me orienta, me diga aí o que eu devo pensar, o que o senhor acha que eu preciso saber dessa cirurgia. Essa é uma excelente pergunta. E é o nosso dia a dia no consultório, né? E os colegas me perguntam também muito isso. Nos eventos, quando a gente vai falar nos congressos sobre cirurgia revisional, é muito frequente essa pergunta. O que você leva em consideração? O que você fala para o paciente? E por que isso é muito recorrente, esse questionamento? Porque todos nós sabemos que em tudo de ciência, em qualquer área, mas principalmente na nossa, nós temos que nos basear muito em evidências científicas. É a chamada medicina baseada em evidências. Eu faço aquilo que estudos científicos bem feitos mostraram que é bom ser feito, que é eficaz, que é eficiente, que funciona e que não traz riscos importantes. Que essa relação risco-benefício se justifica. E acontece alguma coisa muito importante na nossa área da cirurgia bariátrica. Embora haja muita cirurgia bariátrica feita nessas últimas décadas, mas os estudos científicos bem feitos são difíceis de acontecer, né? Você tem ideia, somente agora, 2 anos atrás, nós temos o primeiro estudo clínico randomizado. Nossos colegas médicos vão saber o que é isso, mas são estudos bem feitos, né, para o nosso paciente que está nos ouvindo. É um estudo científico bem feito, o melhor deles em termos de evidência científica. Nós chamamos de ensaios clínicos randomizados, né? Apenas agora, em 2022, saiu um primeiro, um trial, um estudo chamado Sleeve Pass, comparando a cirurgia do sleeve e a cirurgia do bypass. Veja quanto tempo nós estamos fazendo e discutindo o que é melhor, sleeve, bypass. Quando o doente tem problema de refluxo, pode fazer sleeve, tem que ser um bypass. E somente agora é um estudo de realmente muito tempo, 10 anos, que nos trouxe aí algumas respostas interessantes. Então, fazer estudos científicos é difícil. E a cirurgia revisional tem 2 problemas. A cirurgia revisional, da forma que nós fazemos hoje, com as técnicas que nós utilizamos hoje, não buscando restrição mecânica, aqueles estômagos muito pequenos, colocando anéis, ou então buscando má absorção, porque aí nós temos muitas feitas há muitos anos. Essas não nos interessam mais. Essas não são as cirurgias que nós usamos hoje em dia. A cirurgia do século XXI, a cirurgia bariátrica do século XXI é a cirurgia metabólica. É outra coisa. Nós queremos esses hormônios. Nós queremos esses efeitos metabólicos, como o intestino conversa com o nosso cérebro, o grande controlador de tudo. Por muitos anos, nós, cirurgiões bariátricos, nós bem entre aspas, inocentemente subestimamos a função desse grande gerenciador de tudo no organismo, que é o nosso cérebro. Nós achávamos que reduzir o estômago lá embaixo era suficiente, já que nós não tínhamos como operar o juízo do paciente, como a gente diz brincando, né? Hoje a gente sabe que nós estamos sim operando o juízo dessa pessoa, o cérebro dessa pessoa, através do que nós fazemos no estômago e no intestino.
Porque na hora que eu mudo essa produção de hormônios, na hora que eu mudo essa sinalização, nós estamos indiretamente mudando também como o nosso cérebro está funcionando. Então, para esses novos modelos de cirurgias, nós não temos muito tempo que elas estão sendo feitos. Esse é um principal problema. Um outro problema é que nós não temos ainda os estudos comparando exatamente uma técnica com a outra e nem sabemos, em longo prazo, portanto, o que nós podemos esperar dessas técnicas. Então, Carlos, a primeira coisa que eu digo para o paciente é que se ele topa se submeter a uma cirurgia dessa, ele tem que levar em consideração essa nossa indefinição. Nós temos algumas dúvidas. Eu não sei como vai estar essa pessoa que emagreceu bem nesse primeiro ano, emagreceu novamente, ela conseguiu estar novamente bem, perdeu peso novamente, ou então ela nem tinha perdido peso depois da primeira cirurgia, foi uma falha primária, e com essa ela perdeu um bom peso. E já faz 1, 2, 3 anos, mas eu não sei daqui a 10, eu não sei daqui a 15, eu não tenho ainda pacientes operados com tanto tempo, muito menos nós temos esses estudos que possam nos dar essa resposta. Então a primeira coisa é aceitar, entender e topar operar mesmo com essas nossas indefinições. Evidentemente que nós temos vários indícios de que ela vai funcionar. Nós temos vários entendimentos, conhecimentos de outros estudos, de outras técnicas similares que podem nos sugerir que elas aplicadas nessa situação de cirurgia revisional, ela também vai funcionar bem a longo prazo. A segunda coisa é que é uma técnica, é uma cirurgia, como você bem comentou, mais complexa. E ela está associada a mais riscos. Nós conseguimos reduzir esses riscos, fazê-lo com uma taxa aceitável de complicações, mas ainda há. Então o paciente precisa entender isso. E quando acontece uma complicação, muitas vezes requer uma outra operação para resolver, por exemplo, um vazamento que gerou uma infecção, um sangramento. Então o paciente precisa entender e aceitar esse risco. E a outra coisa é que ele precisa topar, ele precisa aceitar ser parceiro do cirurgião. No seguinte sentido, quando você faz uma cirurgia primária, o paciente está lá, obeso, chega no seu consultório e você então decide com ele fazer um bypass. Ele pode se adaptar muito bem, aliás, a maioria se adapta muito bem, tem um bom resultado, se adapta bem com a alimentação, mas existe um percentual, né, Flávia? Você como endócrino sabe muito, que a gente não tem uma boa adaptação. Faz hipoglicemias importantes, tem síndrome de dumping, às vezes tem diarreia. Até as intolerâncias alimentares, né? O Isso. Carlos está finalizando um mestrado nessa área. A gente está investigando as intolerâncias alimentares pós-bariátrica e são muitas. Exatamente. Então tem aquelas pessoas que não se adaptam bem. E isso pode acontecer ainda mais frequentemente com a cirurgia revisional. Então, se o paciente opera e ele não se adapta bem, é preciso que nós tentemos identificar o que causou aquela má adaptação e muitas vezes, para resolver esse problema, nós precisamos de uma outra cirurgia. Precisamos fazer algum ajuste, que é mais ou menos assim. Eu não sei exatamente como vai ser a adaptação daquele paciente com essa técnica. Então, eu a faço de uma forma que eu sei que a maioria se adapta bem. É como no seu consultório. O paciente chega com um determinado problema, chega lá um diabético de determinada natureza, você sabe que aquele remédio que você vai prescrever atende bem, resolve bem 90% dos casos. Então é isso que você vai de início prescrever. No nosso caso cirúrgico é a mesma coisa. Então eu sei que aquele paciente ele tem aí talvez 80%, 85%, 90% de chance de se adaptar bem. Mas não é todo mundo. E aquele caso pode estar dentro desses 10%. Que não se adaptou bem por alguma razão. E eu preciso então ajustar essa operação, às vezes com uma outra operação. E a gente sabe que tem paciente, né, Carlos, que não tolera essa ideia. Não, doutor, pelo amor de Deus, eu só tenho coragem, eu só tenho disposição para fazer essa. Para fazer outra eu não quero. E a gente às vezes tem que tomar uma decisão de que operação vai fazer baseado nisso. Eu lembro bem que quando eu comecei a fazer a cirurgia revisional de bypass, por ser uma cirurgia complexa, eu ainda não tinha tanta experiência, e é uma coisa que a gente sabe, né, Carlos, que é comum na nossa área, para pacientes mais graves ou para cirurgias mais complexas, fazê-la de 2 vezes, em 2 tempos. E tinha uma paciente que havia feito um bypass e ela não estava bem adaptada, ela precisava realmente de uma cirurgia revisional.
Mas quando ela soube que essa técnica que nós fazemos mais frequentemente, fizemos ontem e hoje nessas duas irmãs pacientes suas, ela seria em 2 tempos, de 2 vezes, ela não quis absolutamente, de jeito nenhum. Não, doutor, de 2 vezes eu não quero. Então eu tive que mudar a proposta cirúrgica para uma outra que eu achava que não era a melhor, mas ela não aceitou fazer em 2 tempos. E como eu falei anteriormente, eu valorizo demais o que o paciente entende, porque é ele que tem que decidir o que é que ele quer para a sua vida. E não era nenhum absurdo fazer essa outra técnica, fiz. Ela hoje está bem, poderia estar melhor, eu acho, com a cirurgia revisional que nós fazemos hoje mais regularmente, que ela não aceitou então. Mas ela está bem, tomou sua decisão. Mas a maioria dos pacientes, na verdade, que nos procuram, principalmente com a cirurgia revisional, já é uma pessoa que está me sinalizando que se for preciso ela faz, que se for preciso ela topa. É uma pessoa que está querendo lutar contra essa doença. Está sofrida, né? Está sofrida, chega com aquela sensação de fracasso, mais uma vez operou e tentou tratar a obesidade com a cirurgia e não conseguiu e não deu certo. Essa pessoa é muito agredida até pela sociedade. Né? Você é irresponsável, você operou e não se cuidou, não seguiu as recomendações. Então toda a culpa cai sobre o paciente, ninguém entende a doença da obesidade, enfim. Então, esse perfil de paciente que aceita essa possibilidade de precisar de uma outra cirurgia para um eventual ajuste, que, volto a dizer, acaba sendo mais frequentemente necessário com a cirurgia revisional, ele é, então, uma pessoa que eu concordo em operá-lo. Ele é meu parceiro. Nós vamos trabalhar junto contra essa doença que é complexa, é crônica, ela é incurável ainda, pelo menos em 2024, ela não tem tratamento curativo, é uma situação que a gente consegue controlar na melhor das hipóteses, então é mais do que natural se esperar que em algum momento ela tenda a piorar, ela tenda a voltar a ganhar peso, por melhor que tenha sido a cirurgia que você fez. E aí tem uma coisa hoje fantástica que vocês nos ajudam bastante, que são os novos medicamentos. Hoje a endocrinologia dispõe de armas bem mais poderosas, que junto com a cirurgia, indicada no bom momento, adequadamente, ela consegue fazer com que esses resultados sejam melhores e mais duradouros. A gente tem que juntar armas, né? E é isso que eu ia te perguntar, Flávio. A gente vê hoje um boom da internet, de vez em quando eu recebo muitas notícias. Você como endocrinologista, você acha... eu já sei a tua resposta, mais ou menos. Mas eu já sei que você vai me perguntar. Você acha se as novas drogas... Exatamente. Se a bariátrica ela vai ser substituída pelas novas drogas, qual é a sua visão? Nem na nossa geração e nem na próxima. Exatamente por tudo que a gente está falando até agora, né? A obesidade é uma doença crônica, a gente tem que lutar todo dia. Não existe uma arma só. A cirurgia bariátrica é a arma mais potente para a obesidade grave, mas a gente está discutindo exatamente a falha da cirurgia bariátrica em algumas situações. Então, significa que a gente precisa juntar armas. Se a cirurgia bariátrica sozinha ainda não é suficiente para resolver o problema, a doença, a obesidade, imagine uma medicação, por melhor que ela seja e por mais potente que ela seja. E a gente sabe que é uma das armas no reganho de peso, as medicações, né? Os pacientes pós-bariátrica respondem bem, tem alguns trabalhos que mostram que o pico lá dos hormônios são maiores. Mas é que a gente sabe que é uma doença crônica, tem hora que a gente vai precisar de uma nova cirurgia também, né? Tem hora que complementa com medicamento, sempre associado à mudança do estilo de vida, mudança comportamental, para a gente tentar controlar essa doença. Ontem eles se cutucaram, porque o doutor estava falando sobre indicar a cirurgia revisional, aí o Carlos fez uma pergunta cutucando ele. E aí, e se o paciente reganhou só 10 quilos? E aí ele até brincou, né, que aí foi quando ele trouxe, né, a ideia de que você tem que entender melhor o paciente, conhecer melhor o paciente, que, assim... Ele até poderia indicar uma cirurgia revisional, desde que aqueles 10 quilos estivessem trazendo sofrimento ao paciente, doença, né, retornando às comorbidades metabólicas. E aí eu ainda ia dar uma outra cutucada, eu ia falar, doutor, vamos tentar não vou falar a marca comercial, vamos tentar uma caneta emagrecedora antes dessa revisional. Mas brincadeiras à parte, é exatamente isso, né? É a gente juntar as armas. E geralmente, quando esse paciente chega no consultório do Dr. Eudes, eu tenho certeza que ele já tentou. Ele já foi no endocrinologista, já foi no nutricionista.
ele já tentou, né? Assim, coisas menos invasivas. Ele não quer fazer... é o que ele falou, ele não está indo porque ele quer fazer uma segunda cirurgia, porque ele precisa, né? Porque ele não vê mais outra opção. E aí, assim, pegando um pouquinho do gancho do que você estava falando, né? Sobre os efeitos da cirurgia revisional, o povo quer saber quanto que vai emagrecer, né? A gente quer saber quantos quilos vai emagrecer. Eu sei que é uma resposta difícil, né? Individual, enfim... Mas, assim, a gente sabe que com as técnicas convencionais, a gente tem uma expectativa de perda de 30%, 40% do peso cirúrgico. E com as cirurgias revisionais, existe um percentual médio? Flávio, existe. Essa é uma situação bem interessante também. Ontem, quando o Carlos fez essa colocação, ele fez para que a gente tivesse a oportunidade de explicar esse ponto que é muito importante. Veja, imagine que essa pessoa tem 100 quilos. 10 quilos significa 10% do peso. Você, como endocrinologista, sabe muito melhor do que nós que 10% do peso faz muita diferença na vida de uma pessoa, na saúde de uma pessoa. Então, às vezes, a gente esquece que o mais importante na doença da obesidade não é a quantidade de quilos, mas é o efeito metabólico que esses quilos estão causando. 10 quilos para alguém pode ser muito bem tolerado, mas para outros pode ser o fator decisivo, a gota d'água, para ele perder o controle glicêmico e se tornar um diabético. Você sabe muito bem disso. Então, temos que avaliar caso a caso. E temos que fazer isso em conjunto. Cirurgião e endocrinologista e cardiologista, todos discutindo e jogando no mesmo time. Às vezes eu me pergunto por que na obesidade existe isso. Existe um endócrino passar por nós brincando, e toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? E dizer assim, vocês agora têm que procurar outra coisa para fazer, porque vocês não vão mais operar. Com essas novas medicações aí, nós conseguimos uma perda de peso igual à cirurgia bariátrica. Eu não vejo isso na oncologia. Eu não vejo um oncologista passar pelo cirurgião oncológico e dizer assim, vocês agora não vão mais precisar operar câncer de estômago, nós agora temos uma droga muito melhor de quimioterapia, uma radioterapia, imunoterapia. Não, eles trabalham juntos, um tentando melhorar o resultado do outro. O oncologista faz uma quimioterapia, o doente melhora, reduz o tamanho do tumor para que o cirurgião oncológico possa remover todo o restante na cirurgia e ele possa seguir no pós-operatório complementando esse tratamento da melhor forma, com químio, com radioterapia, todos juntos na luta contra uma doença que é grave também, complexa e grave. E por que isso acontece com a obesidade? Eu sou levado a crer que é pelo fato de só muito recentemente. Para ser mais específico, em 2013, a obesidade foi considerada oficialmente pelos organismos internacionais como uma doença. Eu, na faculdade, talvez eu arrisco a dizer que Carlos Armando também não tive uma aula sobre a doença obesidade. Exato. Não havia aula sobre obesidade. Nós não tínhamos assim, aula de hoje da endócrino, obesidade. Não, tinha diabetes, tinha doenças da tireoide, tinha todos os outros temas, mas obesidade não. Obesidade sempre aparecia nas nossas aulas, nos nossos livros, textos, como fator de risco para alguma coisa. Né? Fator de risco para hipertensão, obesidade, etc. Fator de risco para infarto, fumo, obesidade, sedentarismo. Então, era algo que estava causando doenças, mas não uma doença em si. Hoje não. Hoje nós sabemos que é uma doença, está muito bem estabelecido, tem CID, tem tudo certinho, está oficializado. Então, eu sou levado a acreditar que pelo pouco tempo que isso é oficialmente entendido como doença, ainda não está na cabeça dos nossos colegas que nós temos que nos juntar para tratar uma doença tão complexa e tão grave muitas vezes. Porque se isso acontecesse, ficava menos difícil, ficava menos complexo. Carlos colocou bem. A indicação dessas duas pacientes que nós operamos recentemente foi muito clara. Para o cirurgião é muito fácil realmente indicar, porque elas reganharam todo o peso. Elas voltaram a ser o que nós chamamos de superobesas. Esse índice de massa corporal maior do que 50 kg por metro quadrado. Imagine. Peguem o peso em quilo, divida pela altura ao quadrado. Façam aí vocês, pacientes que estão nos ouvindo. Peguem a altura de vocês e vão botando peso.
Primeiro calcule com um peso de 80, depois de 100, depois de 120 e veja quantos quilos serão necessários para que você atinja um índice de massa corporal de 50. Imagine uma pessoa viver com isso. Imagine agora, por outro lado, que essa pessoa fez uma cirurgia, ela perdeu bastante peso e aí ao longo dos anos, por várias razões, ela voltou a esse estado de obesidade tão grave. Imagine quanto é frustrante para essa pessoa, como isso compromete sua autoestima, sua qualidade de vida e o risco para a sua saúde. Então isso é uma coisa que a gente indica muito facilmente, tranquilamente, porque a gente sabe que vai estar proporcionando a melhor chance para essa pessoa voltar a ter qualidade de vida. Mas existem situações que são desafiadoras. Essa situação que a gente comentou do paciente que ganhou só 10 quilos, né? Já fica mais difícil. É como indicar uma cirurgia primária. Quem eu faço cirurgia bariátrica primária? Qual é o peso que a gente tem que ter, doutor? Isso é muito comum no consultório, né? Doutor, qual é o peso que eu preciso ter? Porque aí eu vou lá e vou tentar conseguir, parece que ela está querendo nos dizer isso, né? Eu preciso ter quanto? Porque eu já estou com 89, 90. Eu preciso ter 100, só preciso ganhar mais 10, é mais ou menos isso que ela está querendo dizer com essa pergunta, né? E na realidade acaba sendo isso mesmo, porque ela não consegue perder o peso com as medidas clínicas, dieta, atividade física, medicação, só tem a cirurgia como alternativa para ajudar nesse tratamento, mas ninguém concorda em operar, porque ela não tem aquele peso mínimo, aquele IMC mínimo, o que é um verdadeiro absurdo. Como diz um colega nosso de São Paulo, meu querido amigo Sérgio Santoro, obesidade é a única doença que nós nos recusamos a tratar precocemente. Todas as outras doenças nós queremos tratar precocemente. Nós temos campanha contra câncer de mama. Para quê? Para que a mulher se autoexamine, vá fazer sua mamografia para diagnosticar um tumor pequenininho. Porque aí eu vou operar imediatamente esse tumor pequenininho, porque eu vou ter um resultado melhor. O homem vai ter que ir lá fazer o seu famoso toque para fazer a prevenção de câncer de próstata. Porque se tiver o câncer de próstata, eu quero diagnosticar logo e operar logo. Obesidade é o contrário, Obesidade é o contrário. Você tem que esperar ter doença. Eu tenho que esperar fazer todos os tipos de tratamento possíveis, vendo que aquele tratamento não está dando certo, ou então você não tem ainda uma doença tão grave o suficiente para fazer uma cirurgia. Imagine, é totalmente irracional. Não tem sentido isso. Então, situações como essa eu participo, eventos e oportunidades como essa eu participo com muita alegria, porque nos dá a oportunidade de explicar isso um pouco melhor para o nosso paciente. É ele que tem que entender isso, é ele que tem que procurar, tem que partir dele. Não adianta o pai levar um filho, a esposa dizer para o marido, nem o médico dizer para o paciente se ele não entende, se ele não assume, se ele não percebe a doença que ele tem, a necessidade do tratamento que ele tem. Só com informação de boa qualidade a gente consegue superar esses problemas, né? E eu sempre gosto de falar daquele estudo clássico que eu li, é que às vezes a pessoa, quando ela começa a ter problemas com o peso, ela demora mais de 6 anos para ir buscar uma conversa com algum profissional. Então é o caso de que realmente nós que estudamos muito obesidade, gostamos, a gente estimula que a procura seja precoce para a gente iniciar o tratamento, qualquer que seja, clínico, cirúrgico, de uma forma mais precoce, né? A gente precisa bater nessa tecla, divulgar que a gente precisa buscar o tratamento da forma mais precoce possível. Isso. Só quero fazer uma pergunta, assim, essas pacientes aí que operaram hoje e ontem, elas estão o quê? Com 140 quilos, mais ou menos? Exatamente, uma era 150 e a outra um pouco menos, 137, mas elas variavam na altura e chegavam a uma classificação de obesidade grave. Tá, e em que peso vocês estimam que elas cheguem, assim? Esqueci de responder. Exato. Percentual, tô curiosa. Deixa eu tentar, então, complementar minha resposta. Tem 2 aspectos importantes na resposta a essa pergunta. A primeira, como a gente vem comentando, é que eu preciso me valer de uma média. Aquele paciente ele pode ter um resultado bem diferente da média, mas como eu não tenho como prever exatamente, eu tenho que dar a ele o que eu espero para a média de pacientes que a gente opera. Uma cirurgia de um bypass, por exemplo, nós sabemos hoje que, em média, ajuda o paciente a perder entre 25% e 30% do seu peso no intervalo entre 2 e 5 anos. Em 10 anos,
É uma queda natural disso aí para algo em torno de uns 20%, que é maravilhoso. Imagine uma pessoa perder 5% do seu peso. Já traz benefícios importantes para a saúde, como você sabe bem. Imagine perder e manter durante muitos anos 20% do peso. Isso é maravilhoso. Às vezes não é o suficiente para deixar aquela pessoa satisfeita, porque ela é muito obesa. Então, perder 20% ainda pode deixar essa pessoa numa situação ainda de obesidade que a incomoda muito, que a lhe deixa muito com a autoestima alterada e até às vezes com alguns problemas de saúde ainda articulares, enfim, pelo peso muito alto. Mas é importante que a gente entenda que a gente precisa ter muito cuidado com a expectativa do paciente. Isso aí talvez, Carlos, seja a coisa mais importante que a gente tem que levar em consideração naquela questão lá quando você me fez. E se a paciente tiver reganhado apenas 10 quilos, né? É muito importante ter cuidado com isso, porque às vezes, e não é raro, o paciente chega com expectativas que não são possíveis de serem atingidas. São expectativas irreais. Quantas mulheres já não chegaram no consultório e disseram assim: doutor, minha meta é vestir o vestido do meu casamento. Poxa, pera lá, as condições são muito diferentes. Eu não tenho como concordar com uma operação que você espera dela algo que seria um resultado excepcional. Eu tenho que me basear na regra. Você pode até conseguir perder o peso total que você ganhou desde o seu casamento e vestir o vestido do seu casamento. Mas isso é uma expectativa que nós já temos uma preocupação muito grande. Agora, se esses 10 quilos, como eu falei, são associados à piora de comorbidades, ou então são 10 quilos que ela reganhou, mas ela não perdeu tanto, ela ainda estava com um peso alto, e 10 quilos significa um agravamento maior de uma obesidade que ela já não conseguiu controlar, pode ser suficiente sim, para que a gente entenda que a operação está bem indicada e faça dê seguimento ao plano de operá-la, né? Então as operações elas têm essa variabilidade em termos de resultado que nós podemos esperar. Você falou de até 40%, é verdade, nas operações que nós chamamos cirurgias ileais, como essas que nós usamos como cirurgias revisionais. Uma cirurgia de bypass, ela não tem esse resultado. Ela tem um resultado que varia aí, dependendo do tempo, como eu falei, entre 20% e 30% de perda de peso corporal total. As cirurgias ileais, sim, nós temos uma expectativa média até de 40% a 45% de perda de peso. Uau. São operações mais eficientes. O paciente que faz cirurgia revisional, nós temos uma preocupação, porque, de maneira geral, eles têm uma perda de peso um pouco mais limitada. Mas, ainda assim, o que nós temos observado é que é uma perda de peso muito expressiva. Interessantíssimo. Estamos chegando, né, aos minutos finais. Queria só lhe agradecer, foi incrível, aprendi pra caramba, estou aprendendo desde ontem com você e hoje ainda mais. Dr. Carlos, faça as suas últimas considerações e a gente encerra, né? Encerra. Bom, falar sobre cirurgia revisional, como eu falei ontem, é algo que me motiva muito, me incomoda muito eu dizer para o paciente que eu não tenho mais nada a fazer do ponto de vista cirúrgico para ele. Se existir, se for um tratamento sério, com riscos aceitáveis, acho que a gente tem que aprender mais sobre cirurgia revisional cada vez mais e indicar no momento certo, da forma correta, respeitando o paciente e falando de ciência. Quero agradecer ao Dr. Eudes. Espero que o senhor venha mais vezes aqui em Belém. Natal já tem voo direto, Belém e Natal, então não tem mais desculpa. Então, obrigado mesmo, de coração. E acho que a gente tem que continuar esse papo nas redes sociais. Obrigado, Carlos. Obrigado, Flávia. Foi um prazer participar com vocês. É sempre uma alegria estar aqui em Belém, vendo os amigos e ajudando esses pacientes, né? Eu sou um entusiasta do tema e estou à disposição sempre que vocês quiserem para que a gente possa bater mais um papo tão agradável como esse. Muito bom, adorei. Obrigada.